Oiê, tudo bom? Eu sou a Sheila Manioto e hoje eu quero conversar com vocês sobre a bruxaria como um método de resistência, como um método de pensamento e como um jeito de estar nesse mundo. Afinal de contas, esse mundo ainda queima livros. Esse mundo que já queimou mulheres e que tem na sua base, né, ele se constitui a partir dessa queima de mulheres. Eu digo um pouco mais sobre isso no vídeo O que Queimam Quando Queimam as Mulheres, que foi baseado na minha leitura do Caliban e a Bruxa, que é um livro que fala muito, muito profundamente sobre esse processo de queima das mulheres e queima da cultura das mulheres, né? E do que elas representavam em termos de relação com o corpo. Então, a gente tem um momento histórico, um surgimento da medicina, a gente mata essas mulheres, queima o corpo delas e queima também tudo o que iria para frente com elas, toda uma relação diferente com o corpo que não suporta o trabalho diário, que é fundamental para o capitalismo que está surgindo ali na mesma época. Então, essa ideia de que o corpo não deve ser ouvido, de que ele é uma máquina, né? É uma ideia histórica, ela está localizada num momento histórico específico e ela vai contra todo o pensamento da bruxaria, né? O que eu estou chamando de pensamento da bruxaria, esse pensamento que foi queimado com as mulheres, segundo o qual, em torno do qual, né, a gente tinha corpos sagrados, corpos, portanto, que tinham necessidades específicas para cada dia, para cada lua, para cada momento. E se a gente for colocar agora no dia a dia, corpos que eram ouvidos, né, de alguma forma, através de processos simbólicos, sim, mas também através da sua própria dor, né? Hoje em dia a gente tem uma saúde que é fundamentada, inclusive no processo de negação da dor do próprio paciente. Que mulher aí nunca foi ao médico, disse que estava com uma dor e ouviu, não, você não tá com dor. Não, essa dor não é possível. Não, o seu corpo não tá doendo. Isso é coisa da sua cabeça. Como se a cabeça não fosse uma parte do corpo, né? E como se esse lugar, né, de negar para a mulher o próprio corpo, afinal de contas, quando você diz para uma mulher que ela não está sentindo a dor que ela está sentindo, você está dizendo que você sabe mais sobre o corpo dela do que ela mesma. Então você transforma o seu método, né, o método científico, num método que está acima do própria sensorialidade do corpo. E aí a gente fica se sentindo louco sobre a nossa própria sensibilidade. Quando, na verdade, se a gente for levar mesmo a sério o método científico, esse seria um momento para a gente pensar, espera aí, será que não tem alguma coisa faltando de informação para mim, que estou tentando interpretar essa situação de dor e essa dor não faz sentido, então será que está faltando alguma coisa? Será que tem algum processo na relação com o corpo que a gente está perdendo, que a gente não está olhando direito? Afinal de contas, a ciência vê o conhecimento como um processo em construção, né? Como uma construção que está sendo feita ainda. Então, essa dor que aparece que eu não entendo, ela não necessariamente não existe, né? Imagina, gente, imagina se tudo que a gente não entendesse não existisse. Nossa, o mundo ia ser... Olha, o tanto de coisa que eu não entendo, não faz sentido para mim. Pelo menos do meu ponto de vista aqui, das coisas que eu não entendo, o mundo ia ficar melhorzinho se só ficasse o que a gente entende. Mas não é assim que funciona, né? Até porque cada pessoa entende uma coisa diferente, enfim, a nossa realidade é compartilhada, a gente precisa levar isso em conta, né? Então, esse processo de queima, né, dessa relação com o corpo, é um processo de queima também de um jeito de estar no mundo a partir dessa relação em que o corpo não é só uma máquina. Então, é a partir de uma relação em que você ouve, em que você leva em consideração o que o corpo te diz. E aí, esse jeito de estar no mundo, eu acho que ele é muito fundamental para hoje, assim. A gente já tá sentindo isso, né? Eu vejo muita gente que era bastante cética, se permitindo olhar um pouquinho adiante em torno de outras medicinas, outras maneiras de encarar o corpo, justamente porque não está se sentindo satisfeito na vida apenas com o que é oferecido pelos métodos tradicionais de cuidado, especialmente de saúde mental, mas também de dor, né? Muita gente que sofre com dor crônica, e aí vai buscar, por exemplo, a ajuda da acupuntura, que, aliás, é fundamental para isso. Se você tem dor crônica, é maravilhoso. E aí a gente tem, então, isso, né, que fica lá no meio. Isso tá nas cinzas, né? Tá entre as coisas que foram queimadas com as mulheres aqui no Ocidente. E aí a gente vai tentar, então, viver, né, estar vivo nesse mundo, dentro desse corpo que a gente espera que seja uniforme e previsível, como ensinaram pra gente que tinha que ser, né? E a gente fica frustrado porque ele não é, né? A gente fica super frustrado porque disseram pra gente que era uma máquina e essa máquina não obedece, como assim, né? E
quero trazer uma nova visão, assim, não sei se é nova, mas assim, é uma visão diferente do que essa. É uma visão em que a gente busca recuperar, então, dessas cinzas, né, disso que sobrou, disso que foi queimado com as mulheres. Essas coisas que são queimadas, elas não desaparecem, né? Se vocês já leram Fahrenheit 451, vocês sabem do que eu tô falando. Os livros queimados, eles encontram outros jeitos de sobreviverem nos corpos. Na memória dos corpos, na cultura. Os corpos queimados das mulheres também encontraram um jeito de sobreviver na cultura. E aí, isso que sobrou pra gente no nosso imaginário, nossa maneira de ver as coisas, pode ajudar a gente a entender que rebeldia é possível no mundo que já está constituído, ele já é esse mundo em que o corpo não é levado em consideração, em que você tem que trabalhar o dia inteiro e muitas vezes, enquanto não está trabalhando, está se transportando para o trabalho, ou mesmo está trabalhando ou trabalha pouco, se sente cobrado a trabalhar mais, a produzir mais, isso vira o centro da vida. Como ter um corpo rebelde nesse sentido, né? Um corpo que não se sujeita a essa ideia de ser máquina. E aí, buscando nesse imaginário das bruxas, pra mim, e aí é óbvio que, assim, estou super inclinada a essa resposta. Bom, eu tô aqui apresentando uma visão de mundo, né? Afinal de contas, então você me coloca aqui embaixo pra onde é que você vai com todo esse imaginário, mas pra mim chega muito na coisa de criatividade, né? O corpo rebelde é o corpo criativo. Porque, afinal de contas, quando a gente quer um corpo máquina, a gente quer um corpo que repete, um corpo que faz... É previsível, né? Um corpo que a gente consegue organizar ali em tabelinhas. A gente consegue, no Excel, dizer o que ele vai fazer, né? E esse corpo se rebela, ou por vontade própria, especialmente se a gente... Ou por o quê, Sheila? Peraí que eu perdi. Não. Esse corpo se rebela por vontade própria, especialmente se a gente não se rebela com ele. Então, se a gente não se rebelar com o nosso corpo, ele se rebela sozinho. Porque ele não cabe nessa tabela do Excel, né? O corpo não cabe numa tabela do Excel. Ele não cabe nesse lugar fixo, rígido, nessa ideia de máquina, né? E quando eu tô falando de corpo, eu tô falando, dessa estrutura física aqui. Não, porque essa ideia do corpo como essa estrutura física, fisiológica, biológica, apenas esse corpo que dispensa as emoções, que não tem as emoções, isso é uma ideia bastante ultrapassada até, uma ideia de época, né? Mesmo a medicina ocidental já está estudando o fenômeno emocional como um fenômeno fisiológico há algum tempo. Mas em outras medicinas e nesse jeito de olhar o mundo que é a bruxaria, existe uma conexão muito forte entre o corpo emocional e o corpo físico. E outras expressões desse corpo. Mas eu vou falar especificamente aqui desse corpo emocional para a gente conseguir levar adiante essa conversa com mais simplicidade. Esse corpo que a gente tem, que a gente sente... Inclusive, na verdade, a gente sabe, né? A gente só não se permite olhar para isso porque a gente não aprendeu a olhar para isso. Mas pensa aí direitinho. Quando você sente raiva, a raiva está no seu cérebro, digamos assim? A gente pensa que é uma coisa da mente, então a raiva está na sua mente. Geralmente ela se manifesta no corpo, né? Um jeito de estar, é uma tensão, é uma coluna. Observa a sua coluna, né? Observa a sua respiração, né? E como a coluna e a respiração interagem conforme as emoções vão mudando. Então, como é que você respira? Como é que a sua caixa torácica se comporta quando você está com medo? É completamente diferente e menor, né? A gente com medo respira pequenininho. Quando a gente está alegre, a gente expande a nossa caixa torácica, a gente quer o mundo inteiro dentro da nossa caixa torácica e é no corpo, né? Isso, eu tô falando aqui que é o perceptivo, a respiração, que a gente consegue, inclusive, conduzir, né? E ver como é que se comporta no corpo, mas tem outras partes do corpo. Não vai achar que o corpo é só a parte do corpo que você entende, não vamos não vamos acabar naquele erro de achar que, essa parte que eu não entendo do corpo, ela não existe, só existe o que eu entendo. A mente está criando desse jeito a realidade, porque a mente cria a realidade, ela interpreta a realidade, né? E esse é um jeito de criar, mas ela cria a partir de algo que está aqui. Então, quando você sente e você diz que é uma coisa da mente, desse jeito, uma coisa que se expressa através da mente, você está perdendo uma parte dessa experiência só porque você não entende. Cara, isso é um caminho perfeito para depressão, para ansiedade, para bipolaridade. Eu tô falando isso aqui a partir da minha experiência, tá? Eu sinto que resumir o meu corpo, a parte dele que eu entendo, é um belo de um jeito de pegar essa estrada, assim. Porque aí eu me distancio de mim mesma, né? Então, passo a afirmar essa vida que é uma vida só na mente, que não é uma vida que passa pelo corpo. Eu passo a esquecer esse corpo e aí eu deixo de alimentar esse corpo e deixo de ouvir esse corpo.
E aí sim, eu vou viver nesse lugar, né? Nesse lugar do mental. E assim, se você vive nesse lugar agora, assim, para tudo e volta pro seu corpo. Vai pisar na terra, vai sentir o sol, você vai ver como muda tudo, como respirar, né? Então, presta atenção na sua respiração, respira longo, né? Não respira... Respira longo, que você vai ver o impacto disso no seu corpo agora, inclusive na sua mente, porque sua mente também é matéria, ela também tem uma parte expressa na matéria, no corpo biológico. Então, perceber essa similaridade é um jeito de se integrar, né? Se integrar como bicho, né? E esse jeito de se pensar como bicho é totalmente contra a maneira de organizar, do trabalho ser organizado, né? No nosso contemporâneo. Porque se você começa a se ouvir, você percebe que, putz, você não aguenta ficar tanto tempo assim sentado, você precisa levantar, você precisa se esticar, você precisa de um cheiro novo, que você precisa de luz. Você é uma plantinha com ansiedade, igual eu tenho um meme, né, que fala, você precisa cuidar do seu bicho-corpo, né? E esse bicho-corpo que te propicia essa experiência, que é a experiência de estar vivo nesse planeta, né? Pensa que nada do que você faz nessa vida deixa as coisas mais tristes, as coisas mais emocionantes e felizes e alegres, expansivas, nada disso você fez sem o seu corpo. Tudo você fez com o seu corpo, né? E através do seu corpo. Imagina, pra pensar que tudo que é sentido, né, é sentido através do corpo. Tô falando de sentido, sensorialidade, tá? Não de sentir. Então, todos os seus sentidos estão capturando, né, mensagens sobre o mundo, e a sua mente está interpretando essas informações. Eles trabalham juntos para apresentar para você as belezas e os buracos, as dificuldades, né, desse mundo. E aí, esse corpo desperto, é ele que vai te contar quando você estiver repetindo. E esse repetir, que é justamente o que esse universo que se organiza em torno de um corpo que é máquina, ele quer, né? Ele quer que a gente repita. O nosso corpo bicho não, o nosso corpo bicho quer diferir, ele quer criar. E aí, esse criar, esse despertar por criar, para essa necessidade de criar, esse sair do ciclo da repetição, ele envolve, sim, olhar para o corpo, entender onde ele se entusiasma, entender onde ele fica apático, onde ele não tá bem, ele não tá curtindo ali. O corpo tem instinto, né? E um instinto, inclusive, é associado... A gente é um bicho emocional, então o nosso instinto também está conectado com a nossa saúde emocional. Só que a gente encara como uma coisa, assim, abstrata, como um treco quase surreal, assim, nossa, estou ouvindo vozes. Peraí, essas vozes, elas são resultados de sinais, essas vozes que você ouve na sua cabeça, são resultados de sinapses, né? São resultados de processos biológicos, então eles são bem materiais, né? Apesar deles não terem essa expressão aqui, que parece, às vezes é a única em que a gente acredita, né? Eles têm uma realidade, sim. É uma realidade que parte da nossa experiência, né? Pensa assim, que todo esse processo de intuição e de instinto é um processo que sobreviveu até aqui. Ele não surgiu, ele não foi selecionado no processo, tô falando pros céticos aqui agora, né? Ele não foi selecionado no processo de seleção natural à toa, ele serve para alguma coisa, né? Esse instinto, que é resultado, inclusive, de uma série de análises probabilísticas que a gente faz no campo subconsciente, ele vai dizer para você o que é melhor para você, inclusive no campo emocional, porque o corpo é integral, né? E aí, esse bicho emocional, esse bicho criativo, esse bicho que tá buscando sentido, ele busca a saída, né, desses processos de repetição, mas a gente precisa atentar para ele, senão a gente vai para apatia, a gente vai para fazer todos os dias a mesma coisa, para se contentar em fazer todos os dias as mesmas coisas, e esse é o principal. Isso é o que eu mais quero trazer para vocês com esse aprendizado da bruxaria, né? Como eu chamei, com essas coisas que a gente pega do que queimaram, quando queimaram as bruxas. É a ideia de que o mundo interno, ele modifica o mundo externo. Quando você tá... Bom, para mulher, na verdade, até mais fácil de contar, porque assim, TPM a gente sabe, não só TPM, que TPM é mais fácil de perceber, mas é um estado alterado de consciência. Isso não quer dizer que você, homem, tem o direito de dizer que a gente está assim por causa da TPM, porque isso só é mesmo assim você denunciando a sua estupidez. Mas a gente que experiencia a TPM sabe que o corpo e o sentido, a maneira de ver o mundo se transforma quando a gente está nesse momento, se você é cético, hormonal, né? E se você vem aqui mais pro lado simbólico comigo, esse lugar mais quentinho, arquetipicamente é um lugar mais voltado pra gente mesmo, né? Então, a TPM é o lugar da feiticeira, a gente diz no campo arquetípico, que é quando a mulher, ela não aguenta
Não é obrigada. A mulher não é obrigada, então ela passou para, finalmente, né, na nossa sociedade, privilegiar o olhar para si mesma. E aí, esse mundo interno, que vai se manifestar nesse mundo externo, inclusive a partir da ação, né, que está no meio disso, a ação, ela é o mundo interno e o mundo externo juntos, né, quando a gente pega o nosso mundo interno e coloca no mundo externo. E isso é um movimento de criação do nosso mundo, né? Então, quando a gente vai criar o nosso mundo, a gente tenta criar. Se a gente criar só aqui fora, a gente pode deixar. A gente pode abandonar esse mundo interno. E esse mundo interno abandonado, ele é perfeito para ser colonizado por ideias que vão alimentar esse ideal de repetição, esse ideal de máquina para o nosso corpo, para os nossos hábitos, para a nossa vida. Que é bem diferente de ritual. A repetição maquínica é bem diferente de ritual. O ritual, ele tem um conteúdo simbólico, então a gente repete algumas coisas, em alguns momentos, algumas coisas que a gente percebe que tem uma importância, que tem uma aura, para não ter que repetir no resto, para ser livre no resto. O ritual, ele é você escolher um momento para você repetir, para no restante se sentir livre, né? Que é algo que a gente pode aprender com a bruxaria, o estabelecer esses pequenos rituais para a gente poder ser livre no restante e não transformar a nossa vida, o nosso dia a dia, ou mesmo não transformar, mas ter aquele desejo interno de que a nossa vida fosse repetição, né? A gente muitas vezes não faz, então a gente deixa a vida toda desorganizada porque acha que a única opção no lado contrário, do outro lado do rio, a gente tem o quê? A gente tem todos os dias se repetindo. Eu não quero que os meus dias se repitam. Imagina, eu quero uma vida bem criativa. Então, eu fujo de tudo que é repetição e eu fujo do ritual. Não, o ritual não é a repetição todos os dias, não é o mundo máquina. É o contrário, é entender que o seu mundo tem um processo imaginário interior que você pode aproveitar para se comunicar com ele através de objetos exteriores. É uma maneira de você se comunicar com o seu mundo interior. Assim como a escrita, que também é uma maneira da gente se conectar com esse mundo interior. Que se a gente deixa ele lá, só uma coisa girando na órbita da outra, ela vai continuar ali, a gente vai ficar à mercê disso. Mas a gente pode manter, a gente pode fazer um canal de comunicação. O ritual pode ser esse canal de comunicação, a escrita pode ser esse canal de comunicação. E eu recomendo o ritual na relação com a escrita e uma série de outras coisas. Enfim, eu vou trazendo aqui pra vocês. E lá no Instagram, me sigam lá. E isso tudo pode ter sido queimado com as bruxas, entende? Num momento histórico muito, muito específico de formatação da maneira como a gente entende o nosso corpo para o trabalho, né? Para a máquina, para caber na tabela. Então, tem uma coisa que é resistir a partir da selvageria, né? Que é algo que vem desse lugar das mulheres queimadas. Que é um resistir que vem da conexão com o bicho-corpo, com entender essa coisa maravilhosa que é o corpo, e que se torna cada vez mais maravilhosa, especialmente quando a gente aceita a maravilhosidade dessa experiência corpórea, quando a gente passa a olhar para ela como uma experiência corpórea, de ser bicho, de ser parte dessa natureza, de respirar esse ar e pisar essa terra, e não de ser carne querendo ser máquina, né? E esse processo de entender o corpo como máquina é um processo de colonização, é o resultado de uma colonização do nosso subconsciente, né? E a gente precisa descolonizar esse subconsciente, a gente precisa descolonizar e não colocar outras categorias que estagnem a nossa relação com o nosso corpo. Não, a gente precisa descolonizar e substituir por algo que seja fluido, né? Substituir por um método que traga pra gente uma maneira de olhar o mundo que nos permita a liberdade, né? Em que a liberdade não seja impossível, né? Como parece muitas vezes em outras maneiras de observar o mundo. E, para mim, esse método é a bruxaria. Por isso que eu trouxe para vocês. A bruxaria como a criação do mundo. Como você se vê como parte do mundo que você cria. E aí, então vou fazer um feitiço para me teletransportar. Gente, antes de pensar em se teletransportar, vamos pensar na nossa saúde. A gente precisa de tanta coisa antes disso. Vamos supor que seja possível, ali num nível avançado. Você precisa de tanta coisa antes. A gente precisa de tanta coisa antes. A gente precisa de feitiço
para estar vivo aqui agora e presente. A gente precisa de feitiço para conseguir se relacionar com as nossas memórias. A gente precisa de feitiços para conseguir se relacionar com cada memória, porque cada uma tem uma especificidade. A gente precisa construir, encontrar feitiços, criar feitiços para conseguir lidar com o futuro, com a ideia de futuro, com a ideia de destino, com a ideia de maquinação, né, desse maquinário, com a ideia de trabalho. A gente precisa encontrar um feitiço que deixa a gente enxergar possibilidades de trabalho em que a gente não precise sujeitar o nosso corpo, que a gente possa trabalhar e criar com o nosso corpo. A gente precisa de tanto feitiço antes de pensar em teletransporte. A gente precisa, inclusive, aprender a estar em 2 lugares ao mesmo tempo antes do teletransporte. Na internet, a gente precisa aprender a estar no mesmo lugar e a perceber quando a gente está em 2 lugares ao mesmo tempo. A gente precisa aprender, antes de se teletransportar, a gente precisa aprender a não se teletransportar através dos celulares. Tem tanta coisa, tanto feitiço que a gente pode criar muito antes de qualquer coisa que ainda não cabe na nossa maneira de pensar o mundo. A gente pode trazer esse jeito de pensar para o que a gente já vê do mundo, né? E aí, para transformar, para criar isso que a gente já vê do mundo. E principalmente para se enxergar como alguém que cria o que é a vida, né? E como alguém que tá o tempo inteiro criando e não só que tá o tempo inteiro repetindo, como um corpo-máquina e ficando pé da vida porque o corpo não tá repetindo, né? Então, é um pensamento anterior, né? E aí, coletivamente, isso tem impacto muito grande no nível histórico, né? Afinal de contas, a gente está falando de repetição. Repetição, por exemplo, da queima dos livros, da censura. Essas repetições que vão acontecendo e que vão acontecer 1000 vezes até que a gente consiga despertar para a criação desse mundo, né? E isso é um projeto coletivo, é lógico, mas antes, como eu acredito, a partir dessa metodologia da bruxaria, que o mundo interno ele vai se projetar no mundo externo a partir das nossas ações, né? A gente precisa antes prestar atenção se a gente não está repetindo esse lugar da censura dentro da gente, né? Se a gente não está deixando colonizar por essas ideias de censura, por essas ideias retrógradas, né? De limite, enfim, lugares, maneiras de ver o mundo em que a liberdade não é possível, em que o ser a si mesmo plenamente, ser bicho e ser pensante, ser criador, não cabe, porque entram outras ideias, entra tudo que limita, né? Entra tudo que limita o outro, o controle, a tabela, a censura, né? Tudo isso vai entrando, vai colonizando o nosso jeito de olhar para o mundo, o nosso subconsciente. Daqui a pouco a gente nem percebe e está repetindo esses lugares que a gente sabe instintivamente que não são pra gente, que não carregam em si mesmos um jeito vivo de estar no mundo, mas que vai entrando ali pelos lugares simbólicos. Então, não repetir, não se deixar repetir, ou seja, criar é resistir. Porque quando a gente cria, a gente pega o que tem no mundo, a gente aceita o que tem no mundo e faz o próximo momento, no próximo instante, a gente brinca com o tempo, 1 segundo por vez e cria o que vem a seguir, né? E não só repete nem aquilo que a gente sente que é do outro e nem aquilo que é nosso, mas que não está nos levando para onde a gente quer ir. Eu, no caso, quero ir para essa vida, estou sempre atrás dessa vida cada vez mais viva. E, para mim, o caminho é a criatividade, a criação a todo instante. É buscar a liberdade da criação, de estar no mundo, de criar o mundo. E é para isso que eu convido você em todos os vídeos desse canal, desse podcast, do meu Instagram. Esse é eu falo com as pessoas sobre isso no ônibus, porque eu acho que é o jeito. É um jeito da gente voltar a olhar pra gente mesmo e voltar a criar a partir da gente mesmo e colocar no mundo isso que a gente é, para que o mundo não esteja vazio de criação e cheio dessas repetições que a gente já viu que não rola, né? E ao mesmo tempo que a gente cria, então, com aquilo que a gente quer levar adiante. Então, tem muita coisa boa também. E aí, o que você quer? Como é que você leva adiante aquilo que é bom, aquilo que faz bem, né? Como é que você faz isso? Você cria a partir você mantém a vida dessa coisa criando a partir dela. Porque senão ela fica antiga, né? E não serve mais. Então, a gente criar é a gente trazer para o tempo de agora essas coisas que a gente sabe, que a gente sente, que a gente acredita que merecem estar no futuro, né? É uma espécie de curadoria coletiva constante. É isso. Espero que vocês tenham
Espero que tenha chegado aí, no mínimo, isso que eu tentei comunicar pra vocês, né? Comenta aqui embaixo como é que você se relaciona com essa ideia de bruxaria como metodologia. Eu quero saber, porque eu tô com muita vontade de trazer mais conteúdo desse tipo, relacionando bruxaria, criatividade e essa bruxaria que é método, né, de pensamento, um jeito de viver e que é um jeito de resistir também, tá bom? Beijo grande e até o próximo vídeo. Ou podcast, né? Se inscreve no canal se você tiver no YouTube e se você tiver no podcast, acho que... Enfim, Instagram é um jeito de saber que tem coisas novas. Ou acompanha pelo Spotify também. Vejo você em todos esses cantos.